Hoje eu estou muito feliz. Depois de muito tempo eu consegui, depois de muito clamar, consegui sentir a presença de Deus hoje aqui. Há algum tempo eu venho buscando, clamando a Deus para Ele me renovar novamente. E eu creio que durante esse período de busca, Deus está me renovando. E hoje eu pude sentir o quanto Ele é na minha vida. E é com muita responsabilidade. Eu falo que quando a gente vem na frente do púlpito, que a gente vem entregar uma palavra, é uma grande responsabilidade. Porque a palavra, tanto ela mata, quanto ela vive. Então, dependendo do que a gente for falar aqui, é uma grande responsabilidade na vida de vocês. Amém? E hoje eu vim colocar uma palavra de reflexão. Deus ele me conduziu para um caminho totalmente diferente no qual eu estava planejando. Mas eu espero que os irmãos recebam da melhor forma essa palavra, amém? Eu só vou dar uma breve introdução antes de entrar na palavra. Pode se assentar. Aleluia. Glória. O tema da pregação hoje vai ser respondendo ao chamado. Foi o tema que eu coloquei com base no que eu vou falar hoje. Eu vou passar por dois capítulos, 2 livros, Lucas e Juízes. Mas antes disso, eu quero dar uma breve explicação do significado, respondendo o chamado. Responder significa contestar uma pergunta, replicar, dar resposta ao que é dito, escrito ou perguntado. Chamado, que foi convocado, convidado, escolhido. Amém? Antes de eu entrar no ponto X da minha pregação, eu vou falar sobre 2 personagens da Bíblia. João Batista e Sansão. Ambos, eles vieram de uma promessa. Eles vieram de 2 mulheres estéreis. Deus prometeu para essas mulheres um filho. E esses filhos, eles tinham uma promessa. Um, que era de preparar o caminho para a vinda de Jesus. E o outro, para libertar o seu povo da mão dos filisteus. João Batista, desde pequenininho, ele vem se preparando para cumprir o chamado de Deus. E Sansão, ele é uma promessa desde o ventre. Porém, no meio do caminho, ele não dá tanta importância. Ele não cumpre com o combinado. Ele não segue o caminho que Deus pediu. Ele vai para um caminho totalmente ao contrário. E hoje eu vim deixar aqui para os irmãos uma mensagem de reflexão do qual caminho vocês querem seguir. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se batiza, quando a gente se coloca aos pés da cruz, a gente cria um elo com Jesus. E a gente tem uma responsabilidade a partir do momento que a gente se entrega a Ele. Uma responsabilidade de obediência, de viver as boas obras, de fazer as boas obras e de levar a palavra. Creio que muitos de nós aqui temos chamado. Nós não estamos aqui em vão. Eu tenho um chamado, as crianças têm um chamado, todo mundo aqui tem um chamado. Desde o mais menino aos idosos, todo mundo tem. Mas a diferença é como que eu respondo esse chamado? Eu vou responder levando a sério? Ou eu vou responder levando uma vida de qualquer jeito? Uma vida onde o meu eu está em primeiro lugar. Porque quando eu sirvo a Cristo, quando Ele me chama,
Ele me chama para um propósito. E para ser cumprido esse propósito, é necessário dedicação. Quantas vezes eu já não fui chamada a atenção por eu estar na minha zona de conforto? Quantas vezes eu quis ficar no meu cantinho e só participar, não trabalhar? Eu não queria, por muitas vezes, eu via a necessidade da igreja, porém a minha vontade não era de querer ajudar. Era de querer vir, ouvir a palavra, ir para minha casa. Só que chegou um determinado momento que Deus falou assim, não, eu tenho algo grande para você. Porém, se você ficar sentadinho aí, se você ficar se escondendo, vai tardar. Eu não vou deixar de fazer minha promessa na sua vida. Porque independente do que você faça, ela vai se cumprir. Mas eu preciso que você se dedique. João Batista, ele se dedicou. Ele estudou. Ele não foi para a guerra de qualquer jeito. Ele não foi levar a palavra, ele não foi preparar o caminho de Deus de qualquer jeito. Ele teve um conteúdo. Ele ficou ao lado de pessoas que entendem. Ele ficou ao lado de pessoas que realmente têm conhecimento, que são sábios para passar para ele. E quando a gente escolhe um caminho totalmente diferente, onde a gente não se permite separar um tempo para Deus dentro da sua casa, que é de pegar a Bíblia, que é de você sentar, que é de você reservar pelo menos meia hora com Ele. Ou escutar o que Ele tem para dizer para você. Estudar a palavra dEle. Porque eu não sei vocês, mas quando eu me permito sentar na minha casa e eu consigo estudar a palavra de Deus, o meu dia ele se torna diferente. Eu consigo ser mais sensível a algumas coisas. Setas do inimigo vêm, por mais que possa até chegar perto de mim, eu até fico meio assim, mas algo em mim diz que eu não posso temer, porque o Espírito de Deus está em mim. E Sansão, ele fez totalmente ao contrário. Ele foi desobediente. Ele não seguiu o que tinha que seguir. Ele mentiu. Ele zombou dos inimigos. Né? A gente não pode ficar tentando. Deus, ele nos guarda, sim. Mas não fica tentando. Quantas vezes Deus, ele puxou minha orelha através da vida do pastor, através do pastor David, de semana passada. Quantas vezes eu não tive que ter com a formiga para eu ter que aprender algo. A formiga, querendo ou não, o tempo todo está lá trabalhando. E eu já ia para a igreja pensando, ai meu Deus, eu vou ter que orar. Eu vou ter que orar. E lá a gente orava no microfone. E alguns irmãos, e a gente ia se revezando nessa hora para orar. E eu ficava bem lá, né? Pensa que ninguém tá me vendo, né? Aí eu tava lá orando. Às vezes no começo da nossa caminhada, a gente não tem aquele costume de orar. A gente não sabe orar com aquela perfeição, né? Então eu orava assim, aí depois as palavras sumiam da minha boca e eu ficava lá. Aí, olha que era o meu pensamento. Senhor, meu Deus, tomara que ele não passe para mim esse microfone. Eu ficava assim, tomara que não passe. Aí quando eu via que tinha um silêncio, aí eu clamava mais ainda. Porque quando a gente parava com silêncio, é porque o irmão já estava
estava indo entregar o microfone. Aí eu falava, meu Deus do céu. Aí que eu apertava mais a minha oração. Só que parece que naqueles dias, quando você não está tão assim, tão acesa para poder orar, Deus vai lá e usa o irmão. E toda vez o Júlio, ele era o mestre, assim. Ele falava, não, a Angelita vai orar hoje. Aí tá bom. Aí eu pegava, orava. Eu pegava o microfone e falava assim, ó, eu vou orar só 5 minutinhos, eu já vou entregar. Eu só vou orar só 5 minutos. E entregava. Aí tinha dias que a palavra vinha na minha boca, eu ficava gostoso, mas tinha dia que, quando eu me esforçava demais, eu falava assim, ai meu Deus, Senhor, já deu 5 minutos, já entrego. Então não adianta. Porque eu vi que as coisas estavam se estreitando, eu vi que estava vindo atrás de mim, não adianta, eu estava fugindo, mas estava vindo atrás de mim. Aí teve uma hora que eu falei assim, não, Senhor, já que o Senhor quer me usar na oração, então tá bom. Coloque palavras na minha boca. Que eu não sei orar bonito. Nossa, eu vejo as irmãs orando. Nossa, e é tanta palavra e a oração nunca acaba. E é tanto fervor. Chega até a dar um calor, uma unção. Eu não sei fazer isso. Aí teve um dia que o Senhor me deu a oportunidade de orar. E isso aqui na igreja, tá? Nessa nova igreja. Lá foi todo um processo. Eu ainda não estava sendo capacitada. Estava sendo capacitada porque o Jesus estava usando o presbítero Júlio para me desafiar toda hora. Aí, um certo dia, eu peguei me deram a oportunidade para orar. Eu falei assim, tá bom, Senhor, seja feita a sua vontade. Aí a minha oração foi uma oração simples. Foi uma oração de agradecimento. Foi uma oração de como se eu estivesse falando com meu pai na minha casa. Eu falei, Senhor, meu pai, hoje eu agradeço pelo meu dia. Agradeço pelo levantar. Agradeço pela água que eu bebo. Porque tem muitas pessoas que estão no hospital, não pode nem colocar água na boca. Tem que tomar por uma sonda, não consegue mais, né, ingerir nada. Agradeço. Aí quando as palavras me faltavam, Deus colocava pessoas na minha cabeça para me orar. E eu orava. E cada vez que eu orava para a pessoa, mais a minha vontade de orar aumentava. E aumentava, e aumentava, e aumentava. Aleluia. Eu falei assim, Senhor, eu acho que esse é o meu chamado, orar pela vida das pessoas. Eu acho que é isso que o Senhor quer, eu orar pela vida das pessoas. E desde então que eu começo a orar, sempre vem alguém, uma pessoa e fala, nossa, obrigado pela oração que você fez. Nossa, obrigado. Eu estava lá em casa, mas eu senti a sua oração. Não se sinta diminuído. Para Deus você não é diminuído. Para Deus você é uma promessa. Você é uma promessa que vai levar a palavra de Deus para fora. Quantas vezes eu oro por uma promessa, as minhas irmãs de oração, de propósito, sabe, do meu clamor, sabe, da minha busca, e sabe o que eu almejo. E hoje Deus, através da irmã Ana, falou que a promessa dele ainda está viva. Aleluia. Que ele vai acender mais a vontade da minha busca. E toda vez que eu tenho a responsabilidade de pregar uma palavra, eu sempre falo, Senhor, me dá uma confirmação, porque eu não quero levar qualquer coisa. Eu não quero induzir ninguém ao erro. E sempre quando eu peço para Deus, através do louvor, através de uma conversa, Ele confirma aquilo que eu vou pregar. E hoje, através do cântico do hino 459, ele confirmou: de Deus muito firmes são as promessas. Falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessar, mas as promessas brilharão. Pode acontecer o que for.
Pode acontecer o que for, você pode desviar, você pode se esconder. Mas a promessa dele vai se cumprir. A promessa na vida de João Batista, ele cumpriu de uma forma. Sansão foi de outra. Ele tanto fugiu em vida, que a promessa de Sansão se cumpriu através da sua morte. Qual que era a promessa? Livrar o povo da mão dos filisteus. Enquanto ele estava em vida, ele não fez. Ele só curtiu do que Deus deu para ele. Eu tenho esse dom, mas eu não vou usar para o bem, eu vou usar para o mal. Eu tenho um dom de cura, mas eu não vou usar ele para o bem. Eu vou usar ele para o meu próprio benefício. Eu curo, mas eu cobro. Eu sempre quero algo em troca. Tanta coisa que a gente está fazendo e está querendo algo, mas quando precisar, eu posso te ajudar, mas eu quero algo em troca. A gente fica barganhando com o dom que Deus deu. Deus, ele não dá um dom para qualquer um. Então que hoje a gente venha refletir. O que você está buscando? Você está respondendo? Deus, ele está te chamando hoje. Eu costumo dizer, quando eu vou pregar em qualquer lugar, pode ter 2. Esse 2 é que precisava estar lá. Porque aqueles 2 que estavam precisando de um conserto, aqueles 2 que estavam precisando de uma resposta, aqueles 2 estavam precisando de uma cura. Então, se hoje vocês estão aqui, não foi por vontade suas. Porque quantas vezes a televisão nos chama, os deveres de casa nos chama, filme, novela nos chama. Por muitas vezes, a vontade, dependendo do dia, eu não quero estar na igreja. Quero estar na minha casa. Mas Deus, ele é tão bom que ele deixou o Espírito Santo comigo para me incomodar. Deus, ele é tão bom que ele coloca profetas na minha vida para me tirar da minha zona de conforto. Eu quero dizer para quem está começando a caminhada com Deus. Hoje vocês estão aqui, iniciando essa caminhada com Ele. Seja fiel. Seja obediente. Comece a renunciar. Porque quando a gente começa, a gente tem que renunciar, não tem jeito. Quando a gente diz sim, mergulha e deixa o velho eu lá, deixa ele lá. Só que por muitas vezes ele quer vir atrás de você. E quando ele vem atrás de você, o que você tem que fazer? Sentar e pedir para o irmão orar por você? Tem guerras que é só você. Tem chamado que é seu. Tem responsabilidade que é sua. Tem coisas que não adianta. Posso até interceder. Mas quem tem que entrar na guerra é você. Eu posso estar ali, de apoio. Você vai estar passando ali, mas eu vou estar aqui, vai lá que eu estou intercedendo. Porém, quem tem que ir é você, não é eu. Então não fica sentado, esperando que o seu irmão vai fazer algo por você que não vai. Ele vai te ajudar no momento certo. E se Deus permitir, aí sim. Aí ele vai.
Ele vai com você até no vale. Se Deus permitir. Porque se eu meter o dedo onde que não é, já era. Experiência própria. Eu entrei num propósito. A gente, na euforia de ajudar, eu entrei no propósito no qual o chamado dessa pessoa é grande. É grande, é tremendo. Que quando ela se render mesmo, perceber e atender o chamado e responder, não vai ter demônio que vai ficar em pé do lado dela. Aí na minha sede de querer ajudar, fui levantar o propósito. No meu primeiro dia de propósito, Deus permitiu eu ser atingida. E só hoje eu consegui perceber que tem batalhas que a gente não pode comprar. A batalha do irmão. Tem batalhas que o irmão precisa passar. Ele precisa passar. Ele precisa se quebrar. Porque se isso não acontecer, lá na frente ele não vai ter crescimento espiritual suficiente. Lá na frente ele não vai conseguir levantar o caído lá na frente. Ele não vai conseguir. Porque ele não tem experiência. Ele não tem maturidade. E um texto que eu quero ler com os irmãos, Lucas 1:80. Glórias a Deus, aleluias. Nossa, minha boca tá seca. Nunca numa pregação que eu tomei todo copo de água. Então, Lucas 1:80. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia que havia de se mostrar-se a Israel. Isso daqui já diz tudo. Isso daqui já diz tudo. Eu estou num propósito de uma busca que o Senhor vai me permitir eu contar esse testemunho assim que Ele me agraciar. Em nome do Senhor Jesus, eu creio e assim, não vai ser só minha vitória. Vai ser das pessoas que estão do meu lado buscando comigo. E Deus, esses dias, Ele me chamou muita atenção de eu levar a presença dEle para minha casa novamente. Algum tempo atrás, eu fazia propósito na minha casa. Eu fazia oração. O meu esposo, ele não é evangélico. Mas aos poucos Deus está trazendo ele. Através do meu caminhar, Deus está trazendo ele para perto da casa de Deus. E Deus, Ele me mostrou. Eu não sei se foi uma visão ou se foi um sonho, mas eu tenho certeza que vai se cumprir. Deus me mostrou o meu esposo sendo batizado. E quando ele levantava, uma luz vinha sobre a cabeça dele. E foi tão grande, tão impactante essa visão, que eu fiquei uma semana impactada. Sabe o que é você ficar impactado, de sentir a presença de Deus mesmo? Aí eu comecei a fazer um propósito. Eu falei assim, nego, eu vou voltar a fazer as orações em casa.
Só que a pessoa que acompanhava a gente para fazer as orações, neste momento ela não está podendo sair de sua casa e não está podendo ir em casa. Eu falei assim, Senhor, então me fortalece, porque é eu, o Senhor, meu esposo e minha filha. Me conduz, me capacita, me dá sabedoria. Aí, amém. Aí eu comecei a fazer 2 dias. No primeiro dia, foi o primeiro dia que a gente foi fazer evangelização na rua. Aí eu fiz a oração na minha casa e depois a gente foi para a rua fazer evangelização. E nessa semana, na semana passada, a minha filha recebeu da escolinha dela um livro. Que na capa está escrito, Primeiro Deus. E quando eu estava lendo esse livro, a escola está ensinando as crianças, desde pequena, a ter uma experiência com Deus. Através da palavra. E esse é um propósito de 10 dias. Desse livrinho, 10 dias. E cada dia tem uma atividade para a gente fazer. Então, cada dia é um tema. O último tema que a gente fez, que foi ontem, plantando a semente de Deus. Plantando a semente do amor. Que fala... Que dá exemplos. O que a gente pode fazer dentro da nossa casa para atrair a presença de Deus? Falando palavras bonitas, respeitando papai e mamãe. E nisso a gente estava fazendo no domingo de manhã e à noite a minha filha conseguiu aplicar na escolinha. E hoje eu não consegui estar presente para dar continuidade no propósito. Mas eu liguei para o meu esposo, eu falei assim, você vai ter que dar continuidade.